No Tudo é Canônico até que o Oda prove o contrário de hoje, quais são as possibilidades de Momonosuke enfrentar Orochi? Com certeza nós sabemos que Orochi foi um dos personagens mais FDP de toda a franquia de One Piece. Ele se aproveitou de Oden, ele se aproveitou do próprio pai do Oden, ele se aproveitou do país de Wano, ele se reuniu com Kaido e trouxe o inferno para o país de Wano, dentre várias outras coisas. Porém, o que é prometido dele tá chegando. Será mesmo que Momonosuke vai enfrentar Orochi? Nós vimos que recentemente Orochi demonstrou querer não só se vingar das bainhas, mas também de Kaido. A gente sabe que Orochi teve sua cabeça decapitada uma vez pelo próprio Kaido e ele não morreu. Em seguida, Orochi teve mais 6 cabeças decapitadas pelos bainhas. Ao que tudo indica, foi realmente 6. E como nós sabemos, a fruta do Orochi é a Yamata no Orochi. O que significa que ainda resta uma cabeça para o Orochi. E quem vai cortar essa cabeça? Eu apostaria as minhas fichas em Momonosuke, mas tem um certo impasse para isso acontecer. No Japão, eles têm uma lei que proíbe conteúdos como mangás e coisas do tipo colocarem crianças no meio de atos violentos, ou seja, o Momonosuke, em tese, por essa lei, ele não poderia se envolver num confronto contra o Orochi e decapitar ele ou qualquer outra coisa do tipo, porque isso seria contra a lei do Japão. Mas então, como que o Momonosuke vai enfrentar o Orochi? É muito simples, senhoras e senhores. A gente tem a Shinobu. A gente sabe que a Shinobu tem uma fruta que permite ela amadurecer as coisas. Mas será que não funciona com pessoas? A gente nunca ouviu a Shinobu falar que não funciona com pessoas. E aí que entra, você já ouviu essa teoria em vários lugares, em todo canto você já ouviu essa teoria, mas ela realmente pode acontecer. Que no caso a Shinobu, ela pode usar a fruta dela para poder amadurecer o Momonosuke. Nós sabemos que Momonosuke teria que ter atualmente 28 anos, porém como ele foi mandado para o futuro, isso acabou interrompendo o ciclo natural dele. Então a Shinobu poderia fazer com que ele amadurecesse esses 20 anos, ou quem sabe uns 10, para ele estar mais ou menos ali em pé de igualdade com a idade do Luffy e dos outros. Então ele assim poderia ter mais chances de bater de frente com o Orochi, e assim o Oda ele não estaria quebrando essa lei do Japão sobre as crianças no meio desse tipo de coisa, confrontos fudidos e etc. Mas o que impede essa teoria de acontecer? Essa lei, e também nós temos o Yamato. Yamato até agora não tem nenhum inimigo preparado para ele. Yamato até agora só está ali com o Momonosuke e com o Shinobu. E talvez o Yamato poderia realmente lutar contra o Orochi. Então galera, passando aqui na edição para falar que esse vídeo foi gravado antes do lançamento do capítulo 1012 de One Piece. E ao que tudo indica, o Yamato vai enfrentar o Kaido junto com o Luffy. Então tem mais chances ainda de sobrar o Orochi pro Momonosuke. Mas pensem só, Orochi lutar contra Momonosuke é uma questão de honra. Orochi foi o principal responsável pela morte do pai de Momonosuke. Orochi foi o principal responsável pelo caos no país de Wano. E principalmente, Orochi foi o principal causador de toda a dor do país inteiro, inclusive da dor que Momonosuke carrega de ter perdido o seu pai. Vamos lembrar que para metade das bainhas, a morte de Oden foi há 20 anos, porém para outros, a morte de Oden foi há poucos meses. Então a morte, o trauma de ter perdido seu pai, está muito mais do que recente para Momonosuke. E já que só sobrou uma cabeça para o Orochi continuar vivo, talvez essa seja a primeira vez que realmente vamos ver um vilão ser morto na franquia. Sabemos que o Oda ele não gosta de matar, porém cara, é impossível o Oda ele deixar o Orochi vivo. O que ele vai fazer depois, cara? O Oda ele tem esse costume de só matar quando é conveniente para a narrativa. E nós sabemos que, como o Orochi e toda a temática de Wano é inspirado no Japão feudal, nós sabemos que lá naquela época as coisas eram mais sinistras no Japão. Então provavelmente
o fim da Era de Terror de Wano só vai acabar com a queda de Kaido e também com a queda de Orochi. E se Orochi continuar vivo, ainda seria sim um perigo para o país de Wano voltar para o seu período de caos. Então eu realmente acredito que Momonosuke vai ser aquele que vai trazer a paz para o Wano. Ele vai trazer a paz e tirar o Orochi do cargo de Shogun, assim, talvez, quem sabe, o matando. E isso seria algo completamente épico, já que nós não vemos muitas mortes em One Piece, e também seria muito interessante a gente ver o Momonosuke conseguindo ter o seu momento de glória, já que ele é um personagem bastante odiado pelo fandom por ser um personagem chorão, fracote e medroso. Então, ele amadurecido e lutando contra o Orochi seria uma ótima maneira dele conquistar o fandom e assim conquistar a vingança contra Orochi e finalmente fazer com que todos aqueles que lutaram contra Orochi, incluindo Oden, finalmente possa descansar em paz. E é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, deixa algum comentário aí, se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e falou!